A história do nascimento de Jesus é frequentemente contada sob a luz de Maria, a mãe escolhida. Mas hoje, convido você a olhar para essa história através dos olhos de um homem comum, um carpinteiro chamado José. Mateus, em seu capítulo 1, nos transporta para um momento de crise profunda. Imagine a cena. José está em Nazaré. Ele é um homem de honra, um homem de justiça. Ele está noivo de Maria. Naquela cultura, o compromisso era tão sério quanto o casamento. O futuro parecia traçado. Uma oficina, uma casa, uma família. Mas de repente, o mundo de José desaba. Maria, sua prometida, está grávida. E ele sabe que o filho não é dele. O versículo 19 nos diz que José era justo. Tente se colocar no lugar dele. A lei daquela época era rigorosa. Ele tinha o direito de expô-la, de exigir um julgamento público, mas a justiça de José não era feita de pedra, era feita de misericórdia. Ele decide deixá-la secretamente. Ele escolhe carregar a dor da traição presumida em silêncio, para não destruir a vida daquela que ele amava. José estava vivendo sua noite mais escura. Ele foi dormir com o coração pesado, com o peso de uma despedida. Muitas vezes, nós também nos sentimos assim. Quando os planos de Deus parecem não fazer sentido, quando o que recebemos parece ser uma decepção. José não sabia, mas o que ele via como um problema, Deus via como o início da redenção da humanidade. Enquanto José dormia, o céu invadiu seu descanso. Um anjo do Senhor aparece em sonho. As primeiras palavras: José, filho de Davi, não temas. Deus reconhece a linhagem de José. Ele não é um coadjuvante. Ele é uma peça fundamental da promessa feita ao rei Davi. O anjo revela o impossível. O que nela foi gerado é do Espírito Santo. E aqui, o anjo dá a José duas missões que mudariam a história. Primeiro, dar o nome. Ela dará à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus. Por que Jesus? Porque ele salvaria o seu povo dos seus pecados. Segundo, cumprir a profecia. Tudo isso acontecia para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta Isaías centenas de anos antes. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e chamá-lo-ão pelo nome de Emanuel. O versículo 24 é um dos mais poderosos da Bíblia, pela sua simplicidade. Despertando José do sono, fez como o anjo do Senhor lhe ordenara. José não argumentou. José não pediu mais sinais. Ele simplesmente acordou e obedeceu. Ele recebeu Maria. Ele abriu mão de sua reputação perante a vizinhança para proteger o plano de Deus. Ele guardou a pureza de Maria, cuidou do menino e, no tempo certo, deu-lhe o nome de Jesus. José nos ensina que a verdadeira espiritualidade não está em grandes discursos, pois José não diz uma única palavra no Evangelho, mas em grandes atitudes de obediência silenciosa. O que Mateus capítulo 1, 18 a 25, diz para nós hoje, em meio às nossas próprias crises. Primeiro, diz que o nome de Deus é Emanuel. Isso significa que Deus não é um observador distante. Ele entrou na nossa história, nas nossas confusões familiares, nos nossos dilemas éticos. Ele se fez carne para estar conosco. Segundo, nos lembra que ser justo aos olhos de Deus é agir com misericórdia. José poderia ter sido legalista, mas preferiu ser amoroso. E por fim, nos desafia a confiar no sonho de Deus, mesmo quando a realidade parece um pesadelo. Às vezes, o que parece ser o fim de um sonho humano é apenas o começo de um milagre divino. Que ao refletirmos sobre este texto, possamos ter o coração de José, pronto para ouvir, disposto a proteger e corajoso para obedecer. Jesus, o Salvador, e Emanuel, o Deus conosco, convidam você hoje a confiar que Ele está no controle, mesmo nas noites mais silenciosas. Obrigado por assistir. Se esta mensagem tocou seu coração, não se esqueça de se inscrever no canal.